Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 27 e 28 e vamos ler o capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 27 começa então dizendo o seguinte: No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: Faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no pescoço, por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá. Envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: Coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Por que não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles, que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Bom, no início aqui do capítulo 27, você vê aqui que o Senhor falou para Jeremias fazer cangas com tiras de couro e canzis. O que seriam isso, né? Cangas com tiras de couro. Essas cangas, não é a canga de praia, né? Mas você pode ver aqui, ó,
canga. Não, não é esse aqui não. O que é canga? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Canga é a mesma coisa que o jugo que coloca aqui, ó, entre dois animais, tá? Não tem nada a ver com essa canga de praia aqui, não. Cangas com tiras de couro e canzis. Deixa eu ver o que é canzis. Olha só. Canzi, cada um dos dois paus presos à canga, entre os quais se mete o pescoço do boi e marca nas orelhas do gado. Então, o que Deus está falando para ele fazer é esse tipo de instrumento utilizado para unir bois que vão executar um trabalho juntos e vão desempenhar um trabalho, carregar peso, alguma coisa assim. Por que Deus fala para fazer isso? Porque é um sinal. E Jeremias, ele é usado de várias maneiras, você já deve ter percebido isso ao longo da leitura. Ora ele tem que pegar um vaso, ora ele tem que pegar um cinto, ora ele tem que não sei o que, agora ele tem que pegar esse jugo, essa canga e colocar no pescoço, tá? Para que isso chamasse atenção para uma mensagem. E a mensagem é essa que foi dita aqui a todos os reis, os líderes e tudo mais. Olha só. Deus está dizendo que entregou todo mundo nas mãos de Nabucodonosor e todos deveriam colocar no seu pescoço esse jugo e servir o rei da Babilônia. Essa é a mensagem de Jeremias aqui nesse período, nesse momento. Para que todos se submetessem ao rei da Babilônia. E aí você pode perguntar, peraí, o rei da Babilônia, embora Deus fale aqui que ele é seu servo, de fato, ele está a serviço de Deus aqui. Mas ele é um homem completamente ímpio. Ele, por si mesmo, posteriormente, seria feito escravo. Né? A Babilônia seria também escravizada, seria também dominada pela Pérsia. Mas aqui eles estão a serviço de Deus, conquistando Jerusalém, destruindo Jerusalém. Deus mandou eles fazerem isso. Né? E a ordem aqui é para o povo se submeter. Quem não se submetesse iria sofrer grande penalidade. Então, essa aqui é a mensagem do capítulo 27. Agora, capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos eles exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, essa aqui é a mensagem. Deixa eu só recuperar aqui. No mesmo ano, Ananias falou com Jeremias, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes do povo, e a mensagem foi essa daqui, de que iria demorar só 2 aninhos. Antes eles diziam paz. Não vai ter problema nenhum, Babilônia não vai entrar aqui. Agora esse homem, Ananias, ele vem e diz para Jeremias, na presença do povo, na presença dos sacerdotes, que tudo isso ia durar apenas 2 anos, quando Deus já tinha dito e falou, a gente já leu anteriormente, ia durar 70 anos. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado do Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir.
Olha só, você está profetizando paz, né? Então, ele deve ser considerado enviado do Senhor apenas se isso realmente acontecer. Então, o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias. Então, Jeremias provavelmente andava com aquela canga e a quebrou. Essa era a mensagem do Ananias, né? Olha só, aqui no versículo 2, né? Como se Deus estivesse dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. E aí ele vem aqui e ele quebra o jugo que está no pescoço de Jeremias. Depois falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias o profeta foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias o profeta quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, vá e fale a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão, até os animais selvagens eu entregarei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Seria tão bom, né, se os mentirosos logo fossem exterminados, né? Bom, foi isso que aconteceu. Então, nesse capítulo a gente vê que a palavra do Senhor prevalece, que os falsos profetas, eles acertarão contas com o Senhor. A palavra de Deus é definitiva, a palavra de Deus é o decreto de Deus a respeito do destino do seu povo e do mundo. Bom, agora vamos para Apocalipse 4. Nós vemos aqui, lembrando, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, ciclos, 7 ciclos em Apocalipse. Será que eu encontro alguma coisa aqui? Essa é uma tese do... Esqueci aqui o nome do... Será que esse aqui segue essa tese? Tá aqui, ó. Eu creio que seja esse daqui. Na minha lembrança, os capítulos 2 e 3 eram o primeiro ciclo. Mas, pelo que ele está colocando aqui, o primeiro ciclo é o de 4 a 7. Inclusive, o presbítero Felipe deu um estudo de Apocalipse recentemente na igreja. Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Qual que é o meu entendimento aqui da estrutura de Apocalipse? Essa estrutura é uma estrutura em ciclos. E esses ciclos, essas narrativas, por exemplo, esse daqui, ó, o ciclo número 1, fala sobre os 7 selos, vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Tudo que é dito nesse ciclo diz respeito a um período que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, até o retorno de Jesus, tá bom? Então, e da mesma forma o outro ciclo, assim por diante, tá bem? Então, creio que seja isso. Agora, eu não sei de quem que é esse artigo aqui, Ralph Bass Jr. Eu vou tentar encontrar aqui a estrutura do Hendrickson, lembrei agora, Hendrickson. Deixa eu ver aqui se eu tenho o livro dele aqui. Eu poderia ter pesquisado isso antes, né? Mas vamos lá. Deixa eu achar aqui.
Hendrickson. Eu não tenho o livro dele de Apocalipse. Tem a Bíblia e o Futuro. Deixa eu ver se tem aqui nessa introdução aqui. Eu acho que eu não vou encontrar isso agora com facilidade, mas eu posso procurar isso aqui e mostrar isso para vocês depois, tá bom? Não vou achar agora. Ok, então vamos lá, vamos voltar aqui à nossa leitura. Então, do capítulo 4, se não me engano, até o 7 mesmo, nós temos aqui o primeiro ciclo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ou segundo, né? Porque eu realmente acredito que a parte das cartas já tem no seu escopo, no seu objetivo, expressar o fato de que o Senhor sonda a sua igreja durante todo esse período. Desde a primeira vinda até o seu retorno, o Senhor conhece a sua igreja e Ele chama a sua igreja a uma vida santificada, a abandonar os pecados e assim por diante. Vamos aqui então a este ciclo que começa no capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Tem muitos elementos aqui, não dá para a gente trazer aqui uma reflexão completa, né? A nossa leitura ela é uma leitura panorâmica, devocional, então não tem como a gente se aprofundar demais em todas essas imagens, todas essas figuras. Bom, se você tiver interesse pelo livro de Apocalipse, eu recomendo você assistir esses estudos que o presbítero Felipe ministrou na igreja. E tem os comentários, um livro chamado Mais que Vencedores, do Hendrickson, William Hendrickson. Você pode, talvez, se tiver bastante interesse, adquiri-lo. Enfim. Mas a gente vê aqui 24 anciãos, né? Se eu me lembro bem, esses 24 anciãos representam aqui a totalidade da liderança sobre o povo de Deus, sobre a sua igreja. 12 do Antigo Testamento, representando as 12 tribos, e os outros 12 representando os apóstolos do Novo Testamento. Muito bem, no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando. E essa era a proclamação deles: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então esses seres viventes aqui fazem essa proclamação, e a gente vai ver ao longo de Apocalipse várias vezes em que aparecem esses cânticos, essas proclamações que exaltam a Deus, exaltam a obra de Deus, exaltam o Cordeiro. São realmente expressões muito belas.
Outra coisa importante a ser dita sobre Apocalipse, e que não está tão aparente assim, mas é que é um livro muito calcado nas profecias do Antigo Testamento. Então, vez ou outra vai ficar um pouco mais evidente, talvez eu consiga trazer essa questão de forma mais clara, outras vezes não é tão evidente, mas tem muitas conexões com o Antigo Testamento. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante dele, diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então nós temos aqui nessa cena o Deus Todo-Poderoso sendo adorado pela sua igreja, sendo adorado por esse ser vivente, talvez representando toda a criação, né? Olhos por todos os lados, assim por diante. Tudo exalta a Deus, tudo proclama a sua glória, né? A natureza, o seu povo, todos glorificam a Deus. Isso é próprio desse tempo. Tá? Não há qualquer criatura neste mundo que não glorifique a Deus. Né? O homem caído, obviamente, ele está distante de Deus. Se não for a ação da maravilhosa graça do Senhor na sua vida, ele continua em rebeldia contra o Senhor, mas, em última instância, tudo contribui para a glória de Deus. Até a rebeldia dos homens, Deus a utiliza para a sua própria glória. Então, creio que seja uma reflexão devocional aqui a respeito do capítulo 4 de Apocalipse. Ok? Vamos orar? Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Ó Deus, o propósito da nossa vida é Te glorificar, é santificar o Teu nome, é Te agradar, Senhor, é exaltar o Teu maravilhoso nome, a Tua maravilhosa obra, o Teu poder, a Tua graça. Usa-nos, ó Deus, expressa através de nós todas as Tuas maravilhas e perfeições. Abençoa, Deus, a Tua igreja, de modo que sejamos reflexo da Tua santidade, da Tua justiça, do Teu poder, do Teu amor, da Tua salvação, do Teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a representarmos bem aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que é infalível. Ainda que falsos profetas, como Ananias, tentou levar muita gente através do engano e da mentira, Tua palavra sempre vai prevalecer e que nós tenhamos ouvido somente a Tua palavra, Senhor. Porque o que falsos profetas anunciam não passam de ilusões, mas o que a Tua palavra diz é alimento, o que a Tua palavra diz é verdade, é infalível. Que a gente busque segurança na Tua palavra. Assim, ó Deus, edifica-nos, transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua imagem e semelhança de Jesus. Assim oramos em nome dele. Amém. Muito bem, Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.